A CEL era uma entidade sem fins lucrativos, que tem como objetivo alojar estudantes carentes, oriundos de diversas regiões do país e matriculados em qualquer instituição de ensino superior do Rio de Janeiro. O prédio que abrigava a CEL foi construído em 1922, com a finalidade de hospedar convidados ilustres que viessem para as comemorações do centenário da independência. O Hotel 7 de Setembro, como foi chamado, localizava-se na Avenida do Contorno, pois contornava o Morro da Viúva, sendo que em meados do mesmo ano, por decreto do prefeito Carlos Sampaio, passou-se a denominar-se Avenida Rui Barbosa. Além do hotel, fazia parte da edificação um restaurante, um balneário e cabines de banho sob o leito da avenida, na extensão de 40 metros, permitindo assim o banho de mar nas imediações do hotel. Por tradição oral, soubemos que fez parte da lista de hóspedes o escritor Ousa de Andrade. Em 1926, deixou de ser hotel para abrigar o internato da Escola Ana Nery. Em 1972, foi desativado o internato. Em 1973, o prédio foi ocupado pela Casa do Estudante Universitário, CEL. Eu vim da Bahia estudar jornalismo no Rio de Janeiro. Naquela década de 90, os custos da vida do estudante eram altos. A moradia pesava muito. Tomei conhecimento de que no Rio de Janeiro existia uma Casa do Estudante Universitário, que abrigava estudantes das diversas universidades, inclusive estudantes de pós-graduação. Ela tinha estudantes regulares, estudantes irregulares, que eram os chamados agregados, são pessoas que deixaram de estudar há vários anos e queriam continuar morando de graça naquela casa, que estavam, diríamos assim, contra o estatuto da casa, né, porque deixaram de estudar. Eu tinha um grupo de amigos de universidades que estavam todos no mesmo barco. Ou arrumavam um bom emprego que desse condição de pagar a moradia, ou teriam que voltar para os seus estados, largar os seus cursos. Eu não estava comprando uma briga só por mim, como estudante, a gente estava buscando uma solução para um conjunto de estudantes. Sou da cidade de Nova Friburgo, região serrana do Rio, trabalhava no Banco Itaú. No segundo semestre, eu passei para a Universidade Estácio de Sá para cursar Relações Internacionais. E nessa oportunidade nós nos conhecemos, não estava legal para a gente, né, financeiramente. A gente precisava de soluções para a gente continuar o curso. Você conseguiu descobrir a CEL, Casa do Estudante Universitário, uma casa com problemas crônicos pesados que a gente teve que enfrentar. Tinha problemas de agregado, pessoas, né, que não eram estudantes, pessoas que eram estudantes deixaram de ser, ocupando quarto, né? Então a gente tinha embates físicos. Você sabe, diversas vezes tive que brigar, dar porrada, para a gente poder sobreviver ali dentro. Uma fase difícil, mas necessária. Lógico que também teve boas recordações, a gente morava de frente ao Pão de Açúcar, localização excelente, fizemos muitas amizades, então assim, teve seu lado bom. Em 92, eu já com os cursos técnicos aqui, trabalhando em Friburgo na área, resolvi para o Rio de Janeiro para me aventurar lá, fazer faculdade. E tomei conhecimento por meio do Beto, o Adalberto Barqui, que é um amigo de infância, e que ele estava num alojamento lá de estudantes. Eu não tinha condição de ir para o Rio de Janeiro, meus pais, uma origem muito simples, não tinham condição de pagar a faculdade, e eu tinha necessariamente que estudar e trabalhar. Fiz o vestibular e fui para lá. Fui muito bem recebido por esses amigos. Foi muito essencial para mim. Uma infraestrutura, um local para você ficar, para mim era fantástico. Ia trabalhar durante o dia, fazia faculdade no Flamengo mesmo, que era próximo da República, da Casa de Estudante, e pude conciliar essa questão de trabalho e faculdade. Esse desafio, que eu fiquei lá na Casa de Estudante pelo menos uns 3 anos. E convivemos com essa dificuldade, com esse desafio que havia lá com relação à gestão, os problemas que tinham, as divergências, a ocupação irregular que tinha na Casa do Estudante, a falta de
de auxílio da UFRJ, que eu todo o tempo tentava acabar, né, com a Casa do Estudante, e mais o corpo de estudantes que tinham lá, que realmente dependiam daquele espaço, também lutavam por ele. A gente teve assistência jurídica pelo o pessoal que fazia, claro, faculdade de Direito, conseguiu manter bastante tempo aquilo em funcionamento, e nessa batalha para tentar organizar, fazer assembleias, organizar a gestão daquilo, controle de acesso, e também com momentos que faltava luz, momentos que faltava água, e tudo na base da liminar. Sou Raimundo Delfonso, residente da Casa do Estudante Universitário, no Rio de Janeiro, a CEL. Lá conheci o Luciano Jatobá, e nós montamos uma comissão de resistência. Daí procuramos o governador Brizola, porque tinha muitos problemas crônicos na residência estudantil. Inclusive o governador o chamava de Jatubá. A Casa do Estudante foi um período de muito aprendizado para mim, e eu tenho orgulho de ter participado desse momento. E o melhor momento foi a Casa do Estudante, né, que nos possibilitou, com poucos recursos, a maioria vindo do Nordeste, como o caso da Bahia, o Bosco veio do Maranhão, e tantos outros amigos e parceiros. A primeira comissão foi de limpeza, né, quer dizer, para limpar os banheiros e tudo. Depois eu fui promovido, né, para a comissão de cantina, que tem um capítulo no livro que eu falo. Eu fui até expulso, né, da comissão de cantina, mas isso é um capítulo à parte. Entendeu? A comissão de cineclube, voltar ao passado, né, rever os amigos, né. E um dos fatos assim que me marcou muito, né, foi a chegada do Brizola. A casa representa isso, representa, acho que foi o maior centro cultural e político do Rio de Janeiro nesse período que a gente morou lá, né? Entendeu? Quando demoliram a ONU, a gente estava lá, entendeu? Participando das passeatas diretas já. Então, a casa teve um papel muito importante dentro do Rio de Janeiro, né? Nessas pautas, né, da redemocratização do país, né? A CEL era uma ilha de utopia, né? Porque ela, naquele período, ainda sob a ditadura militar, aqui concentrava toda a resistência do movimento de oposição àquele governo. E não só isso, aqui vários grupos de cultura se concentravam para realizar seus trabalhos. Então a CEL representou um espaço de resistência no Rio de Janeiro. A Casa do Estudante, para mim, ela foi uma espécie de universidade, né? Porque aqui a gente, além da questão, a questão inicial que a gente pensava que aqui seria um lugar para você morar, dormir, enfim, né, ter um lugar para ficar e estudar e trabalhar, enfim, ter um lugar para ficar a um custo acessível. Só que a realidade aqui realmente era outra, né? Como o João Bosco falou, que muitos movimentos, como a Anistia Internacional, partidos políticos, jornais alternativos como o Bagaço, Revista Rádice, de psicologia, né? Assim, era uma revista revolucionária na época. E aqui eu encontrei uma gama de pessoas já politizadas, né? Outros altamente politizados, e que eu fui me adequando. Como eu vim do interior da Bahia um pouco alienado, né? Das questões políticas que geriam o país naquela época, que era
a famosa ditadura militar, né, iniciada em 1964. Foi uma coisa muito ímpar, porque aqui era um lugar de imensa diversidade, né? Não importava a cor da pele, não importava a religião, não importava a raça, não importava a posição social. Tinha desde índio a filho de fazendeiro, né? Então é uma coisa muito rica, que abriu muito a visão de mundo para mim. Porque nós tivemos aqui, por exemplo, Lula, Brizola, João das Neves, Edmundo Carijó, vários grupos vinham para cá, tanto artísticos, culturais, políticos, né? E ainda tínhamos o albergue, que era aberto para hospedagem do mundo inteiro, minha gente do mundo inteiro. Então você tinha uma convivência diária com a cultura, com pessoas diferentes, culturas diferentes, hábitos diferentes, crenças diferentes, e isso fazia parte do seu dia a dia. Isso abriu uma visão de mundo para mim. Tínhamos uma biblioteca e tinha uma comissão de biblioteca, e a biblioteca também funcionava. Aqui? Tudo funcionava, Tudo funcionava. Tinha até o Charles, lembra do Charles? Uma ratazana que morava no fogão dos fogos aqui. Ah, o rato era o morador também? Era uma ratazana, ele morava no fogão. E a gente, quando precisava fazer um chá, alguma coisa à noite ia lá, tinha que tomar cuidado porque o Charles morava ali. Eu queria saber a origem dessa pintura que fica no salão aqui do lado e essa sua poesia. Olha, é uma gratificação muito grande, enquanto diretor dessa casa, na época, ter um artista plástico que conheceu o meu trabalho aqui na casa e que virou um admirador. E ele pediu a permissão, na época, para pintar esse pôster poema num dos quadrantes do salão ali do lado, né? E foi, inclusive, aprovado, né, para a Assembleia. O pessoal reconheceu o valor, que era um poema bonito, gostava, enfim, e foi autorizado ele fazer essa pintura, né? Não era uma coisa de promoção pessoal, não foi uma busca, nada disso, foi uma admiração, um reconhecimento por um trabalho, uma vez que tinha esse autor aqui dentro dessa casa. Como também, isso aqui não é por orgulho, não é por nada, isso aqui é um reconhecimento, né? Vocês, moradores que resolveram fazer esse livro, né? Ou seja, e que todos nós a conhecemos como uma importante obra e que a gente mostra aqui com grande satisfação como mais um produto da CEL, ou seja, a CEL era talento, era formada de talentos, né? E esses talentos todos a gente pode, inclusive, ver no livro o que cada um fazia, o que cada um desenvolvia, enfim, esse livro é uma trajetória de todos nós. Tive informação pelo Noticiário Nacional, o Jornal Nacional e grandes jornais, de que tinha ocorrido um assassinato na casa do estudante universitário e que os estudantes seriam retirados daquela casa. O ideal era que ela continuasse a servir como casa do estudante universitário que alojava estudantes das diversas universidades públicas e particulares do Rio de Janeiro. É uma reportagem da Isto É, de 2 de agosto de 1995, o ano em que a CEL teve a pá de cal jogada por cima de toda essa memória. Quadro triste, assassinato expõe abandono da casa do estudante universitário. Santos, o índio, que recebeu 3 tiros em seu quarto. Aí eles perguntam, dívida com traficantes? Os 3 disparos a queima-roupa que mataram o estudante de Luiz Emanuel Santos, 35 anos, no domingo 23, podem também acabar selando o destino da casa dos estudantes universitários